Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo depois de alguns meses aí parado. Vamos voltar, sem blá blá blá, aquele mesmo papo de sempre. E bom, vamos lá, né? Hoje eu queria falar com vocês sobre o Mr. Olympia de 1972, tá? Em 1972, em Essen, na Alemanha, acontece o Mr. Olympia, que até aquele momento foi o line-up com mais atletas da história do Mr. Olympia. Pois é, com incríveis 6 atletas. Dentre eles, vocês devem conhecer 5, né? Que é o Arnold, o Serge Nubret, o Sérgio Oliva, o Frank Zeni, o Frank Columbo e um outro atleta europeu que ele não é muito relevante aqui, né? Mas fica aí o salve para ele. Se não me engano, ele era polonês, mas vamos pro que interessa, né? Bom, por que que eu gosto tanto desse line-up, cara? Bom, quando as pessoas me perguntam, sei lá, qual que é o meu objetivo de shape, né, onde eu quero chegar, cara, na minha cabeça já vem esse line-up inteiro, tá ligado? Não simplesmente um único atleta, porque, vamos falar assim, eu não posso falar que eu quero ter, sei lá, o shape do Sérgio Oliva se eu não tenho a estrutura óssea dele, a altura dele e o mais óbvio, né, a genética dele, né? Então eu busco referências, né? E cara, pra mim esse line-up, ele é tipo assim, a referência do que a gente pode chamar de, tipo assim, a Golden Era de verdade, tá ligado? O que que representa o físico da Golden Era, quando a gente fala a era de ouro do fisiculturismo, que aconteceu nos anos 70 em específico, eu diria que em 1972 o line-up desse Mr. Olympia, ele é o que mais representa, e não só na questão estética dos shapes, mas o que eu quero falar em específico nesse vídeo é sobre a essência, sobre o estilo de vida, né, sobre a paixão. Né, vamos começar falando que esse evento, o prêmio, só teve prêmio para o primeiro lugar e foi grandíssimos $2.000. Eu sei que quando às vezes eu falo sobre isso aqui no canal, a galera fala, mas porque naquela época $2.000 era um dinheiro relevante. Galera, não era tanto assim não, tá? Inclusive tem um evento do Mr. Olympia que o Arnold ganha, se eu não me engano, $1.000, e ele faz até uma piada no palco, que ele fala, pô, isso daqui é bullshit, $1.000 não paga nem as vitaminas que eu usei para participar desse evento, né? E quando ele diz vitaminas, ele tá falando dos remédios especiais que todo mundo sabe, né? Então, assim, $2.000 não é praticamente nada, provavelmente todos aí gastaram muito mais do que isso, sei lá, só para fazer a viagem para a Alemanha, né? Porque acho que com exceção do Serge Nubret, que era francês, ficava a maior parte do tempo na França, e outro polonês lá, o resto estava tudo nos Estados Unidos, né? Então fica meio complicado, né? Mas, cara, o que me fascina muito, e o que eu queria que fosse o assunto principal desse vídeo, é como a gente observa que, assim, cada atleta aí, né? Vamos falar do top 3, tá? Arnold em primeiro lugar, Sérgio Oliva ficou em segundo lugar e o Serge Nubret ficou em terceiro lugar. Bom, quando a gente olha para a estética do físico desses caras, a gente vê que tem muita semelhança, né? Tanto por conta do, vamos dizer assim, o que eles queriam atingir naquela época, né? Então, por exemplo, a desproporção óbvia das pernas pro tronco, né? Com exceção do Sérgio Oliva, que tinha uma cintura minúscula e tinha as coxas maior do que a própria cintura, né? Mas existia uma desproporção em todos os atletas, né? Que a gente pode observar, por exemplo, tanto no Frank Zane quanto no Franco Columbo. E no vencedor, Arnold Schwarzenegger, e no Serge Nubret também, né? As panturrilhas bem desenvolvidas, praticamente todos têm boas panturrilhas. E a predominância do tronco, né? Então era peito muito forte e braço muito forte, né? Era basicamente esse o modelo que todo mundo ali seguia, né? Só que o que é mais interessante desse top 3 é que cada um desses atletas tinham métodos completamente diferentes um do outro, né? E não só os métodos que eles utilizavam, mas a origem mesmo de vida desses caras, ela é muito diferente, né? Porque hoje em dia, eu não sou nem exceção disso, né? A maioria dos fisiculturistas de hoje em dia, eles têm uma origem muito igual, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, eu assisti Pumping Iron e decidi que ia ser bodybuilder, né? E a maioria dos caras hoje em dia são assim, tipo, são caras normais que assistiram Pumping Iron, ou vamos falar um pouco mais da geração mais nova, viu, tipo,
O Felipe Franco quis virar Men's Physique e tal. Só que nessa época não, né, mano? Nessa época, tipo assim, a galera usava o fisiculturismo pra atingir outros patamares, né? Outros planos, etc e tal. E como não dava dinheiro, era puramente por paixão e por usar como um degrau para ir para um outro lugar, né? Então você tem, por exemplo, o Sérgio Oliva, que era um imigrante, que com seus 20 anos de idade ele fugiu lá de uns Jogos das Olimpíadas para ir para os Estados Unidos e ele trabalhava em fábricas, né, em Chicago nessa época. Eu acredito que ele já estava na transição para virar policial, mas durante a sua vida inteira ele foi um trabalhador braçal, né? Trabalhava 10 horas por dia e ia para academia, né? E não tinha patrocínio, né? Ele fazia muitas capas e tal, mas ele não era um atleta patrocinado pelo Joe Weider, como era o caso do Arnold, né? O Arnold era muito mais novo, se eu não me engano, 9 anos mais novo do que o Sérgio Oliva, e ele veio da Áustria, já patrocinado para morar nos Estados Unidos, né? E chegou a fazer trabalhos braçais também, tá? Porque, se eu não me engano, o primeiro salário do Arnold foi tipo US$ 500, então era muito pouco, né? Ele basicamente vivia só para fazer o fisiculturismo e foi começar a trabalhar de pedreiro e tal. Em 1972 ele já estava começando a trabalhar com real estate, né? Muita gente sabe que o Arnold ele se tornou um cara rico muito antes do cinema, né? Mas nessa época ele ainda não era rico, ele estava começando a fazer os negócios de real estate, né? Tava na transição de trabalhar de pedreiro para começar a comprar os terrenos e começar a fazer o que fez que ele ganhasse dinheiro de verdade, né? E você tem o Serge Bray, que era um cara ainda mais velho do que esses dois e que era ator. Ele era ator na França, então ele é um cara que era mais ou menos conhecido já, né? Assim, diria que desses três, o Serge Nubret talvez fosse o mais famoso, né? Mas na Europa, fora da bolha do fisiculturismo, porque ele era ator e tinha um estilo de vida muito diferente, né? Já tinha o seu carrão, né? E etc e tal. E a vida financeira eu acho que é um fator muito decisivo nisso, por quê? Porque aí agora a gente vai falar da dieta desses caras, né? O Arnold, ele era um cara que todo mundo sabe que ele não era um cara muito, putz, dieta, não. Ele seguia aquela dieta meio padrão da Golden Era, que era bastante carne, né, como fonte de proteína. E fazia geralmente um dia do lixo no final de semana, né? Obviamente que naquela época os caras não chamavam de dia do lixo. Eles chamavam de, tipo, cheat day, mas era tipo assim, no sentido de quebrar a dieta de propósito, porque tá com fome mesmo, tá ligado? Então era um negócio muito básico, sabe assim, era steak and eggs, né? Carne, ovo, é, alguns tomavam leite e tal, salada, arroz, e comia um cheesecake no final de semana e na segunda-feira ia treinar pra caralho lá e tal. Mas se mantendo sempre numa linha mais saudável, né? O que não era o caso do Sérgio Oliva. O Sérgio Oliva não tinha dinheiro pra fazer uma dieta muito foda, né? E além dele não ter dinheiro, ele também não gostava. Então, tipo assim, tomava refrigerante, coisa que o Arnold não tomava muito, né? Apesar de que o Arnold tomava um vinho e uma cerveja de vez em quando. Mas no caso do Sérgio Oliva, ele era mais o cara do refrigerante. Chegava a tomar uma garrafa de refrigerante inteira durante a preparação, tá, gente? Durante a preparação, não tinha, porque não tinha muito esse conceito de off e pré-contas nessa época ainda, né? Então tomava refrigerante, comia muito hambúrguer, comia. É a dieta que eu gosto, essa é a dieta da hora. Comia hambúrguer, pizza, tomava refrigerante, tomava leite, tá ligado? E é incrível como que esse cara conseguia manter essa linha, essa cintura fina, né? Apesar de que, por mais que nesse evento ele tava com uma condição muito boa, a gente vê que o Sérgio Oliva ele sempre foi retido, né? O que se explica pela sua dieta, né? Porque é muito carboidrato e com esse tanto de carboidrato e tanto de açúcar, dificilmente o cara não ia ficar retido, né? É meio que milagroso e ele não é chamado de mito à toa, né? Porque fazendo esse tipo de dieta e utilizando as paradas, né, que já ajudam a reter mais e tal. Cara, o cara é um mito, né? Não é à toa. E,
por outro lado, a gente tem o Serge Nubret fazendo uma dieta mais louca ainda, né? Nessa época ele já era adepto do que a gente pode chamar hoje, as pessoas chamam de, às vezes é dieta do guerreiro, às vezes é só jejum intermitente, mas o fato é que o Serge Nubret, ele ficava o dia inteiro só tomando água e tomando café ou chá, e de noite ele comia ali mais ou menos um quilo de carne de cavalo, né? A famosa história da carne de cavalo, mas não era uma dieta de zero carbo, né? E ele fala que ele poderia comer se ele tivesse com vontade, além da carne, ele comia o macarrão, que ele gostava bastante, com salada, e às vezes até uma pizza, né? Então, assim, cara, você vê que são estilos de dieta completamente diferentes, né? O Arnold, ele já tinha aquela mentalidade de comer de 3 em 3 horas. O Sérgio Oliva comia quando dava e quando tava com fome, e era refrigerante, era bolinho, era o que desse na mente, o que ele pudesse comprar na hora, ele comprava lá e comia. E você tem o Serge Nubret, né, que já era um cara todo mais, quase que um lord, né, vamos dizer assim, tipo, ele tinha grana pra fazer a dieta do jeito que ele queria e, tipo assim, ele chegava em casa e ele pedia pra cozinheira dele fazer a comida dele, tá ligado? Hoje eu vou querer comer um espaguete ao pomodoro e, sei lá, enquanto tá lá o Arnold comendo, tipo, shakes, né, tomando shake, ele já tomava shake de... nessa época não era whey, né, mas shake proteico e tal, e fazendo as refeições de carne e ovo lá de 3 em 3 horas. E o Sérgio Oliva no. Sei lá, mano, no Burger King, tipo, no Pizza Hut, tomando refrigerante e comendo que nem um louco, né? E bom, quando a gente fala de treino, aí é que o negócio fica mais doido ainda, né? A gente tem o Arnold, que era da. Basicamente, todos esses caras eles eram da escola do alto volume, né? Mas alguns eram volume até demais, né? Então, assim, o Arnold, ele já seguia ali um método mais push-pull legs, né, que a gente chama. É, além da que, quando tava chegando perto das competições, ele começava a treinar 2 vezes por dia, né, para aumentar o gasto calórico e tal. Nessa época não tinha muito essa questão de fazer cardio e cardio em jejum e tal. Os caras simplesmente começavam a treinar mais e gastar mais, né? Mas era uma parada muito mais push-pull legs, né? Então, tipo assim, push-pull legs, pra quem não sabe, um dia de empurradas, né? Então, você vai usar aí o seu peito, você vai usar seu tríceps, você vai usar seu ombro no geral. Push, pull, um dia de puxadas, né? Então você vai treinar suas costas e tal. E, bom, legs, né? O próprio nome já fala, vai treinar as pernas. O Sérgio Oliva já tinha aquele treino um pouco mais instintivo, né? E mesmo nessa época ele era um cara adepto daqueles tipo de treino de ir pra academia e ficar 3 horas, tá ligado, mano? O cara, ele era realmente um animal, assim, né? Treinava, tipo, trabalhava 10 horas por dia e diziam que ele chegava com uma garrafinha sabe a garrafinha de café, assim, uma garrafa térmica de 1,5 litro de café e ele ficava tomando café que nem louco lá durante o treino e e ficava lá 2 horas 3 horas na academia, né? Bom, o aquecimento do Sérgio Oliva, né, por muitos anos, era fazer 20 séries de barra fixa, né, cara? Então, assim, para muita gente isso já é um treino em si, né? Ele simplesmente chegava na academia, independente de qual músculo que ele fosse treinar, ele fazia lá 20 séries de barra fixa e aí ele começava o treino dele, né? Então, assim, é meio que explicável por que ele conseguia comer tanta besteira, né? Porque, porra, trabalho braçal 10 horas por dia, mais 3 horas de treino, mano, não tinha como o cara não queimar, né? Óbvio que o treino por si só não vai fazer milagres, né? Então, tipo, como eu disse, acabava chegando um pouco mais retido mesmo, mas enfim, né? E você tem o Serge Nubret, que eu diria que de todos esses caras aí é o cara que tem um treino mais qual palavra que eu posso usar? Ou simplesmente dizer que é o treino mais diferente que tinha, né? Porque o Serge Nubret ele era conhecido por fazer treinos muito leves, cara. E eu analisando e lendo
e vendo até fotos e tal, realmente treinos bem leves assim mesmo, sabe? De usar cargas de iniciante para intermediário, sabe? Então, por exemplo, peito, ele gostava de fazer, tipo, paralelas usando só o peso do corpo e mais nada. Ele fazia crossover com 20 quilos. Pois é, 20 quilos de cada lado, sabe? Isso é bem pouco, sabe? Fazer agachamentos com 20 quilos de cada lado. Pois é. Bom, eu não sei o quanto que isso é verdade, né? Porque a gente sabe que essa galera gosta de inventar. Mas o fato é que vendo vídeos dele explicando o método de treino deles, algumas palestras, uma coisa que o Serge Nubret ele priorizava muito era muito a consciência corporal, tá ligado? Eu acho que é muito válido a gente falar sobre isso, porque, sei lá, às vezes as pessoas podem falar, tava tomando bomba, então ia crescer mesmo de qualquer forma. Bom, quem já é do meio há algum tempo sabe que não é assim, né? Se fosse assim, todo mundo tinha o shape do Serge Nubret. E bom, até hoje a gente não vê tanto shape igual do Serge Nubret por aí, né? Então, tipo assim, eu acho que é muito válido a gente falar dessa questão da consciência corporal, né? Ele era um cara que ele fazia a execução do exercício. Primeiro que ele gostava de fazer o movimento completo, não fazia repetições muito curtas, né? Gostava de ir lá até o final e subir e descer até o final bem lento, bem lento. O treino é quase que uma meditação, sabe? Sobe na paralela e desce devagar. E sobe devagar. E, com um detalhe, tá? Repetições acima de 15 e 20 repetições, né? Então, assim, um treino bem diferente mesmo, né? Eu não sei se ele usava esse mesmo método para, por exemplo, abdominal, que naturalmente a gente já faz mais explosivo, né? Mas tem relatos dele de treino de fazer 30 séries de crossover, 200 repetições, sim, 200 repetições de agachamento e tal. Então, assim, eu gosto desse estilo de treino, mas não tão leve, né? Eu priorizo muito consciência corporal, eu acho que é uma coisa chave, né, para você construir um físico, você saber o que você está fazendo, né, para começo de conversa, mas não tão leve quanto ele fazia, né? Assim, é inexplicável, sabe? Eu mesmo não conseguiria fazer, né? Eu diria que o meu estilo de treino hoje ele é uma mistura de praticamente dos três, assim, sabe? Porque eu treino muito por instinto, eu não tenho uma planilha fixa, sabe? De tal dia eu vou treinar tal coisa. Não, eu simplesmente vejo, tá? O que eu posso treinar hoje? O que não tá dolorido, né? E eu não gosto de treinar ultra pesado, eu gosto de usar cargas médias e gosto de fazer bastante repetição. Quando eu começo a colocar cargas altas, eu começo a fazer pouquíssimas repetições porque eu gosto de aumentar o volume do meu treino, entende? Então é híbrido. Então você pode me ver na academia, sei lá, fazendo 20 repetições para peito e do nada eu tô fazendo só 3, né? Mas bom, voltando aqui pros caras, né? Porque o vídeo não é sobre mim. Eu acho que é muito interessante, né, a gente ver esse contraste, porque hoje em dia praticamente todo mundo que está no top 3 de qualquer categoria do Olímpia, de qualquer Pro Show, é um atleta patrocinado, porque o nível hoje é muito grande, sabe? Vamos dizer assim, a concorrência é muito grande, né? Porque o nível ser alto ou não, isso daí é talvez um tópico para um outro vídeo, né? Mas a concorrência é muito grande, então, tipo assim, você não vai chegar lá, sei lá, como o Sérgio Oliva, por exemplo, fazendo um trabalho braçal de 10 horas e treinando 3 horas de 10 horas e treinando 3 horas por dia e comendo hambúrguer, tá ligado? Não, tipo, você vai precisar fazer uma dieta específica, você vai precisar de ter acesso aos produtos, né, de altíssima qualidade, que hoje a gente sabe que é mais difícil, porque na maior parte dos países é ilegal, então o cara nunca sabe o que ele tá pegando e tal, etc. Mas, cara, nessa época a gente tinha um professor, né, de química, que era o Química e Matemática, né, o Frank Zane. A gente tinha o Frank Columbo, que era um atleta patrocinado pelo Weider já nessa época, mas também trabalhava de pedreiro com o Arnold, que também era patrocinado, né, era o menino de ouro do Joe Weider. A gente tinha o Serge Nubret, que era um ator rico, famoso, e também fazia parte da presidência da IFBB, né?
E o Sérgio Oliva, que era o Sérgio Oliva, tá ligado? É o mito. Eu tava conversando esses dias com meu amigo, falando, mano, parece que é um lore de anime, tá ligado? Porque é uns personagens muito aleatórios, cada um faz a dieta do jeito que ele quer, treino do jeito que ele quer, e, mano, os caras tão competindo de igual pra igual, tá ligado? Cara, é fantástico, né? Isso é uma coisa que hoje em dia não tem tanto. Eu acho que as coisas são muito mais padronizadas, né? Óbvio que hoje em dia, com estudo e ciência, a coisa acaba ficando até um pouco mais sem graça, mas eu não vou nem acusar ninguém, né? Sabe? Tipo, é porque, porra, hoje a gente sabe que, porra, comer hambúrguer e tomar refri não é a coisa mais sábia pra se fazer, ainda mais se você quer ser Mister Olímpia, né? Então, porra, qual é a chance da gente ver hoje um cara fazendo o que o Sérgio Oliva fazia? Sabe? Não tem como, né? Então, eu acho que a ingenuidade e a paixão que esses caras tinham de estar nesse game nessa época fazia com que a coisa fosse muito mais autêntica, tá ligado? Que praticamente hoje em dia não, né? Hoje em dia, todo o top 3 que você vai ver, qual que é a sua profissão? Atleta, pô, eu sou bodybuilder, né? Agora, naquela época não era assim, né? Os caras estavam lá por puro amor e paixão mesmo, né? Ao que eles estavam fazendo e etc e tal. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí um pouco dessa minha brisa, dessa minha filosofada aqui sobre o cenário de antigamente e tal, né? E deixa aí nos comentários aí quem que é o seu favorito, se você vai pelo Arnold, vai pelo Sérgio, vai pelo Serge. Eu acho que o resultado foi justo, sim, apesar de muita politicagem, né, que eu sempre falo aqui no canal. O Arnold, ele estava muito bem condicionado. O Sérgio Oliva, apesar de ser o maior de todos ali, como eu disse, estava bem retido, tinha um pouco de gordura no corpo. E eu diria que o ponto fraco do Serge Nubret nesse ano, e na verdade sempre foi o ponto fraco dele, foi a expansão de dorsal. Infelizmente ele nunca teve uma boa expansão de dorsal. E julgando pelo estilo de treino e pelos estudos que a gente tem hoje, a gente sabe que a nossa dorsal é um músculo que necessita um pouquinho mais de carga. Então talvez o estilo de treino dele não favorecesse muito a expansão e, né, esse ponto que é muito chave para tornar o físico mais estético e foda. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí da minha reflexão. Deixe seu comentário aí e tamo junto.